falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Fecha a sua Bíblia. Ou deixa aberto, tanto faz. Quantos aqui estiveram na quarta-feira? Levanta a mão para eu ver. Quem não esteve na quarta é mais fácil. Quem não esteve aqui na quarta-feira? Quarta-feira nós começamos uma série de palavras. E eu dei o nome para essa série de Lide. Quem lembra? Que nos ensinará a lidarmos com a nossa alma e a sermos restaurados nela. Eu vou fazer um breve resumo do que nós falamos na quarta-feira, para aqueles que não estiveram presentes. E a palavra já está também disponível no nosso canal no YouTube, depois você pode acompanhar, se você não acompanhou. Eu enviei lá no grupo e também na lista de transmissão, não sei quem aqui recebeu. Espero que você tenha visto, para que você consiga se situar nas demais palavras. Mas o objetivo dessa série tem como texto base Salmos 19, verso 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E essa série tem por objetivo trazer cura para o nosso interior. Diga comigo, cura para o meu interior. Que parte em você precisa ser curado? Diga, minha alma. Claro, você pode falar, pastor, o meu corpo. Sim, também. Mas no seu interior há duas coisas, o seu espírito e a sua alma. E a sua alma, ela está cheia de problemas, cheia de feridas, cheia de questões que precisam ser curadas. E na ocasião, na quarta-feira, o primeiro assunto que nós falamos foi? Não. Eita, Jeová. Foi ofensa. E eu dizia na ocasião que a palavra visava preparar você para aquilo que ainda você ouviria. Porque veja, por que eu comecei pelo termo ofensa? Já visando preparar você para aquilo que você ouviria nas palavras seguintes, para que então você não ficasse ofendido com aquilo que você iria ouvir. Porque não ia adiantar nada eu pregar uma série aqui de palavras e você, ofendido, não recebê-las como você precisa receber. O meu objetivo, eu dizia na quarta-feira, não é ser inacessível a você. Eu quero ter uma porta aberta, como Jesus. Jesus diz, eis que estou à porta e bato, todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Veja, Jesus vem até você com o objetivo de ter comunhão com você, de ser acessível a você. Da mesma forma sou eu venho para cá, nas quartas e no domingo, para falar com você, e o meu objetivo é ser acessível a você. É ser ouvido por você e não ser rejeitado por você, bloqueado por você, como é que é o termo de hoje? Cancelado por você. Não, eu não quero ser cancelado por você, irmão. Amém? E o nosso assunto nessa noite vai ser muito bom. Só a Larissa lá de fora vai receber. Tá calor aí, filha? Aí tá gostoso, né? Porque na hora que eu falei que ia ser gostoso, ela abriu um sorrisão. O nosso assunto nessa noite vai ser sobre frustrações. Porque, querido, de nada adianta te dar conhecimento se o seu foco está no lugar errado e você está decepcionado. Veja, Deus quando fala, Ele está te alimentando. Ele não está te enchendo de informações. Ele está alimentando você. Querendo levar você a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Mas não adianta eu vir aqui e trazer um monte de conhecimento
se o seu foco está no lugar errado e você está decepcionado, frustrado. Todas as vezes nessa noite que eu falar de desapontamento, decepção ou coisas do gênero, eu estarei me remetendo sempre a frustrações. Entendido isso? Entenderam? Então, quando eu mudar a palavra frustração, porque senão fica muito repetitivo, eu vou falar desapontamento, decepção, coisas semelhantes a essas, na qual eu estarei me referindo às frustrações. E eu quero começar lhe dizendo algo sobre isso. Frustrações são ações que ocorreram de maneira diferente da qual planejávamos ou pensávamos, e que nos trouxe um nível de desapontamento na nossa alma. Eu vou repetir isso aqui e vou tentar te explicar de maneira simples. Quando que você se torna alguém frustrado? Quando você passa a esperar por algo, e aquilo que você esperava acontece de maneira diferente. Acontece de uma maneira na qual você não esperava. Às vezes você olha para uma situação e você vê um erro ali, e aquele erro não faz parte dos seus planos, não faz parte do seu projeto, não era aquilo que você esperava. Então aquilo gera uma contrariedade em você. E dependendo do nível dessa contrariedade, isso pode ocasionar em você algum tipo de frustração, ou um nível de frustração. E a frustração, querido, ela gera um desapontamento na nossa alma. Pessoas frustradas estão desapontados internamente. Eles estão ali na sua alma decepcionados com alguma coisa, contrariados com algo. Nós lemos aqui um texto que fala de Jó, e eu li o capítulo 42, exatamente o último capítulo, porque Jó nos traz algo sobre a questão da frustração. Se você prestou bem atenção, no verso 2, Jó fala sobre os planos de Deus e ele diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Irmão, só os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém. Só o dele. Do que você tem convicção nessa vida? Se eu perguntasse a você, irmão, do que você mais tem convicção? Talvez você pontuaria várias coisas. Mas baseado nessa palavra, eu tenho convicção de uma coisa, do que Jó disse: os planos dele não podem ser frustrados. Amém. Isso me dá a entender algo sobre planos. Os meus podem, os dele não. Já que os meus podem ser frustrados, eu tenho que me preparar para quê? Não. Se os meus planos podem ser frustrados, eu não tenho que me preparar para ficar frustrado. Eu tenho que me preparar para superar as frustrações. Então, sem medo de errar, eu quero afirmar algo para você dentro do texto que nós lemos. Se você ler a história de Jó, do capítulo 1 até o capítulo 42, você vai ver que ali, quando as coisas começam a acontecer a ele, capítulo 1, 2, que as coisas começam a acontecer, no capítulo 3 entra os amigos de Jó. Irmão, quando os amigos de Jó entram, é que a frustração dele aumenta. Olha para mim. Quando os amigos de Jó entram na vida dele, então a frustração de Jó só aumenta. Você tem pessoas assim perto de você que fazem a sua frustração aumentar? E se você reparar, querido, Jó, ele estava frustrado por quê? Porque ele estava passando coisas nas quais ele não estava entendendo o porquê daquilo. Vai ver as indagações de Jó. Ora, irmão, imagina você sendo como Jó era, porque veja qual era o testemunho de Deus a respeito de Jó. Homem reto, íntegro e temente a Deus, e não havia ninguém sobre a terra igual a ele. Se esse era o testemunho de Deus a respeito de Jó, imagina a consciência que Jó tinha de si mesmo. E aí acontece tudo o que acontece com ele. Irmão, assim, lê o início da história de Jó, você vai ver que são 4 acontecimentos seguintes, assim, um atrás do outro. Aconteceu que os bois foram tomados,
E você vai vendo que assim que chegava um mensageiro até Jó para trazer a má nova, ele saía, chegava outro e trazia outra má nova, e logo depois chegava outro e trazia uma má notícia, e chegava outro e trazia uma má notícia, uma atrás da outra. E imagina como que Jó não ficou com tudo isso. E Jó, obviamente, não estava entendendo o porquê de tudo aquilo que estava lhe acontecendo. Então, a frustração dentro de Jó só foi crescendo e crescendo. Até que nós chegamos aqui no último capítulo, e Jó faz um relato importante. Porque até então tudo que Jó sabia era porque ele havia ouvido falar. Todo o conhecimento de Jó a respeito de quem Deus era por aquilo que ele havia ouvido alguém falar. E enquanto ele permaneceu assim, ele permaneceu frustrado, até que os seus olhos se abriram. Preste atenção, porque os nossos olhos abertos fala da frustração sendo arrancada de nós. Deus precisa abrir os nossos olhos para aquilo que de fato precisamos ver. Porque é o foco no lugar errado que tem frustrado você. O que é frustração? Vou falar sobre isso. É o foco no lugar errado. Porque, querido, uma nova perspectiva das coisas vai tratar a frustração com você. Como que eu sei disso? Verso 5. Jó diz aqui: agora os meus olhos te viram. Diga assim comigo: uma nova perspectiva vai tratar a frustração em mim. Então tudo é uma questão de você mudar o seu foco. É questão de você ter um vislumbre diferente, como o Fábio ministrou aqui. Apenas um vislumbre de suas costas. Talvez o que você está precisando é ter uma nova visão de Deus. É ter os seus olhos redirecionados a Ele. É ter o seu foco reajustado ao Senhor. Porque tudo mudou para Jó quando os olhos dele viu a Deus. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu tenho uma nova perspectiva de ti. Agora os meus olhos estão te vendo. Então a pergunta é, talvez você me pergunte: pastor, quando que a frustração acontece? Eu quero te ensinar quando a frustração acontece, irmão. Ela ocorre quando identificamos um erro ou uma diferença entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Eu sei que você entende bem isso, porque quantos planos você já fez e eles não deram certos e você ficou frustrado consigo mesmo, com pessoas ou com Deus? Querido, falar de frustração é falar de algo comum a todo mundo, sim ou não? Até crianças ficam frustradas quando ouvem um não dos seus pais. A criança quer fazer arte, quer fazer um monte de coisa, e o pai fala não, a mãe fala não, e o filho já dá birra, e ele ficou frustrado. Só que nós precisamos compreender o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, do verso 1 ao 3, vai nos ensinar algo precioso. Veja, Provérbios 16, 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Não vem do homem, vem do Senhor. Aí ele diz no verso 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia a motivação, avalia o espírito. Aí diz no verso 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Veja, o problema, querido, nunca foi fazer planos. Amém? Faça. Vou repetir, o problema nunca foi fazer planos. O problema foi tentarmos executá-los sem buscarmos uma resposta certa da boca do Senhor, que é o que está dizendo aqui. Deus não é contra você planejar. Planeje, sonhe. Quem falou amém? Só o José vai receber. Para de sonhar com o seu Uno. Sonha com a sua Ferrari.
sonhe, planeje, mas não tente executar os seus planos sem com que você tenha uma resposta certa da boca do Senhor. Porque é isso que está escrito aqui. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa não vem do coração do homem, vem da boca do Senhor. Então nós não deveríamos buscar executar nada sem com que tivesse uma direção clara do Senhor. E muitas vezes os nossos planos não acontecem porque não colocamos Deus incluído neles. Não incluímos a Deus nele, é o que diz aqui no verso 3. Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Está fazendo um plano? Para que você não corra o risco de ficar frustrado, faça os seus planos e coloque Deus nele ao menos. Fala, Senhor, eu estou planejando isso aqui está do seu coração para mim? Está da sua vontade para mim? Então você terá a oportunidade de ter os seus planos bem-sucedidos. Agora, se você não faz isso, qual é a possibilidade e a probabilidade de você sair frustrado? Muitas. Porque você não tem uma resposta da boca do Senhor, você não tem o conselho do Senhor, você não colocou Ele naquilo que você estava planejando, então a possibilidade de você ser frustrado é muito grande. Quem está me entendendo aqui? E aí, querido, nós esperamos por algo que não acontece. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, quantos aqui estão esperando por algo que não aconteceu? Nós estamos esperando por muitas coisas que não aconteceram. E a Bíblia diz que a esperança adiada faz o quê? Diga, adoece o coração. A esperança adiada, querido, vai machucar sua alma. E qual que é a série de mensagens que Deus quer trazer para nós? Diga, restauração da alma. Deus não quer você com a sua alma adoecida. Mas para isso Ele tem que tratar com frustrações. Uma alma frustrada é uma alma que não alcançou a esperança que tanto aguardava. Ele colocou tanta expectativa, também vou falar sobre expectativa nessa noite. Ele colocou tanta expectativa em algo, ele esperou tanto por aquilo, mas não aconteceu. E aí ele não entendeu porque não aconteceu e ele adoeceu, porque ele está esperando tem tanto tempo aquilo e nada. E aí ele fica frustrado consigo, fica frustrado com pessoas, porque ele começa a redirecionar a não ocorrência daquilo que ele esperava em outras pessoas. É por causa de não sei quem, foi o fulano, foi não sei quem. E aí a gente nunca chega no denominador comum, que somos nós mesmos. Você entende que a sua frustração, o outro não é responsável por ela, mas você mesmo. E aí, querido, a decepção, ela pode ser uma das dores de uma alma que adoeceu. A frustração, ela também só pode ocorrer se houver expectativas envolvidas. Preste atenção nisso aqui. É impossível. Eu disse o quê? Eu disse o quê? É impossível você ficar frustrado sem você colocar a expectativa em algo. Não tem como falarmos de frustrações sem falarmos de expectativas. E quanto maiores forem as expectativas, maiores também serão os nossos desapontamentos se o nosso foco estiver errado. Quantos aqui já tiveram grandes desilusões na vida? Grandes desapontamentos, grandes decepções? Quantos aqui já tiveram? Só o pastor? Aquele negócio que você tanto, assim, colocava no pedestal, pessoas, coisas, não sei o que você colocava no pedestal e aquilo veio por terra. E você ficou decepcionado, desiludido, desapontado. Quanto maiores forem as suas expectativas, maior também pode ser o seu desapontamento. Por isso, muito cuidado onde você põe as suas expectativas. E por que é importante superar, querido, o desapontamento? Porque elas podem roubar de nós o ter sempre uma nova perspectiva de algo. Preste atenção. Deus quer com que eu e você tenhamos sempre diante dos nossos olhos uma nova perspectiva de algo. Olha aqui.
Deus quer que eu e você sempre tenhamos diante dos nossos olhos uma nova expectativa de algo. Ele fez hoje, mas Ele quer que a gente continue esperando que Ele faça amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem, e o resto das nossas vidas. Só que quando nós estamos desapontados, esse desapontamento rouba de nós a expectativa de algo novo. Quantos aqui já não perderam a expectativa de que algo diferente pode acontecer? Eu quero te dar uma palavra: algo diferente pode acontecer. Só que se eu estou desapontado, a tendência é com que eu pare de olhar as coisas com bons olhos. Se os seus olhos forem bons, tudo ao seu respeito terá luz. Foi o que Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O que é todo o meu corpo, pastor? É todo o meu ser, é o meu corpo físico, é a minha alma e é o meu espírito. Mas se os meus olhos forem bons, por isso, eu não posso viver desapontado, porque senão passarei a não ver mais as coisas com bons olhos. E quando alguém perde a perspectiva correta de cena, sabe o que é perder a perspectiva correta de cena? É tipo assim, é Deus passar e você não estar atento a Ele, você estar atento a outra coisa. Jesus, certa vez, ele disse assim, olha, disse para o povo da sua época, ele falou assim, nós tocamos flautas e vocês não dançaram, entoamos lamentações e vocês não prantearam. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu passei fazendo algo, mas vocês não estavam com a perspectiva de vocês focadas em mim, como vocês estão agora, focadas no besouro e não em mim. Vocês estão focados em outra coisa, menos no que eu estou falando. E quando você perde a perspectiva correta de cena, a tendência, agora ouça, quando você perde a perspectiva correta de cena, a tendência é que você se torne alguém cético. Você conhece alguém cético? Otávio, não falo do Fábio. Pastor, eu não conheço ninguém cético, porque eu nem sei o que é isso. Vou explicar para você o que é alguém cético, preste atenção, olha para mim. Alguém cético é alguém que adquiriu um nível de incredulidade a respeito de algo, isso é ceticismo. Quando você perde a perspectiva da coisa certa, da pessoa certa, dos planos de Deus, daquilo que lhe importa, então você começa a ficar frustrado, decepcionado, desapontado, e sem perceber você vai se tornar alguém cético, alguém incrédulo a respeito de algo bom de Deus para a sua vida. Quem entendeu? E quando alguém cético ouve sobre algo, ele não consegue receber aquilo, mesmo que seja verdade. E isso pode ser devido a algum tipo de frustração que a pessoa teve. O indivíduo já se frustrou tanto na vida ou com aquilo em específico, que ele se torna incrédulo naquele ponto. Vamos lá. Falando para alguém que sabe o que é estar frustrado. Falando para pessoas que sabem o que é ser frustrado. Você já teve alguma frustração que você passou ela várias vezes? Ou às vezes pode ser uma única vez, mas foi tão grande a sua frustração que você se tornou cético em relação àquilo, que você acha que não pode mais nada sair de bom dali, que você acha que nada mais pode acontecer ali. Quando você passa a se tornar incrédulo de que algo não pode mais acontecer ali, você se tornou cético. Porque certamente Deus tem uma palavra final diferente da nossa. Aonde você acha que não pode, Deus diz, eu posso fazer nova todas as coisas. Só que se você se torna cético e incrédulo, porque você está tão frustrado, você passa a não ver mais com bons olhos muitas coisas que você precisa ver com bons olhos. Por exemplo, vou te dar um exemplo que você consegue entender mais facilmente. Alguém pode passar uma vida inteira ouvindo que Deus cura. E quando esse alguém é acometido de uma enfermidade e não a vence, ele pode passar a acreditar que cura não é algo real, ou não é algo disponível a todo mundo ou a ele. Então o mesmo passa a desacreditar na cura e quando ouve falar sobre, trata aquilo com desdém e se torna cético.
Irmão, acredite, tem muita gente dentro das igrejas que estão ouvindo a respeito de muitas coisas. E quando eles precisam receber aquilo que eles estão ouvindo, e eles não recebem, eles começam a criar um monte de desculpa para justificar a frustração. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para o fulano. Não, esse negócio aí que o pastor está falando, isso não é verdade. Não, Deus não tem isso, não. Não tem, porque eu estou precisando, eu não consigo desfrutar. E a sua incredulidade, a sua frustração vai trabalhando a incredulidade dentro de você. E não é porque você está frustrado que Deus não tenha coisas diferentes do que você está acostumado. Ele tem coisas melhores. Na filosofia, eu vou filosofar agora. Na filosofia, e tenha muito cuidado com a filosofia, porque ela possui conceitos que parecem ser verdade, o ceticismo não é tratado como algo ruim, pois o cético é aquele que coloca suas crenças e a dos outros sobre exame, a fim de verificar se elas são realmente dignas de crédito ou não. No mundo, ser cético é ser bom, porque na ideia deles, ser cético é colocar tanto a crença deles como a crença dos outros em exame, para ver se é algo bom ou se é algo ruim. E você vai falar, pastor, mas isso não é algo bom? Parece ser algo bom. Só que eu não preciso ser cético para colocar, sejam as minhas crenças ou as crenças dos outros sobre exame. Basta-me examinar a mim e aos outros pela palavra da verdade. Eu não preciso duvidar de tudo e de todos, ou de Deus, querido. Eu só preciso conhecer a palavra dele, e a palavra dele vai me revelar o que é certo e o que é verdade, o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado. Todos nós devemos fazer o julgamento através das Escrituras. Todos nós precisamos fazer um autoexame, primeiro, em nós, e analisarmos se a frustração dentro de nós é algo que está nos impedindo, e de fato está nos impedindo de recebermos o mais de Deus. Diga assim comigo: Deus tem mais, muito mais para mim. Deus quer desbloquear, arrancar essa frustração de nós, porque Ele quer liberar o seu mais sobre as nossas vidas. E a verdade sobre nós é o que Deus diz. O que Deus diz define se algo é certo ou errado, e não as minhas experiências frustradas. Meu irmão, acredite no que eu acabei de te dizer. As suas experiências frustradas não te definem. Não é porque você não recebeu algo aqui, não é porque algo aqui não deu certo, que você está sendo definido por essas experiências frustradas. Se eu e você nos ajustarmos aos planos de Deus, o que Jó disse? Os seus planos não podem ser frustrados. Então não deixe as experiências que não deram certas para você elevarem o nível de frustração e te definir, dizer que você não pode, dizer que você não é capaz, e dizer que Deus não tem, porque Deus tem. Muitos estão fazendo de suas experiências frustradas a sua verdade, e elas não são. Então o cético, ele passa a ter a sua crença no lugar errado, porque as frustrações o direcionaram para aquele lugar. Repita isso comigo: frustração é a crença no lugar errado. De novo, frustração é a crença no lugar errado. Olha o que está escrito. Paulo disse em Romanos 10, 11, e Isaías disse no capítulo 49, verso 23, isso aqui: aqueles que nele creem não serão decepcionados. Então o que é frustração? É a crença no lugar errado. Mas tanto Paulo quanto Isaías diz que aqueles que nele creem não serão decepcionados. Ora, se eu estou frustrado, então eu estou com a crença no lugar errado. Porque se eu estou crendo nele de verdade, não tem lugar para frustração reinar na minha vida. Deus, querido, não fez a frustração para o seu povo. Por isso nós precisamos aprender a lidar com ela. A frustração é para os nossos inimigos. Aí você fica feliz, né? Você quer ver seu inimigo frustrado. Você quer ver aquele irmãozinho que pisou no seu calo frustrado. Você quer ver aquela pessoinha se dar mal. Amém, ainda estou ouvindo amém.
Misericórdia. Essa daí não quer para os outros o que gostaria para si, não. Mas veja, Deus não fez a frustração para nenhum de nós, Ele fez para os nossos inimigos. Davi diz no Salmo 6, verso 10, isso aqui, ó: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Agora olha o que ele diz: frustrados recuarão de repente. Quem vai fugir frustrado? Diga, os meus inimigos. Jó, capítulo 5, verso 12, diz isso aqui também: ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Deus não quer o seu povo frustrado. Os inimigos do Senhor é que serão frustrados. E a frustração tem poder de estagnar alguém. E se formos nós os estagnados, paralisado estará a restauração de nossa alma, nos impedindo de continuar andando por fé. Quando você, querido, se estagna por causa de desapontamento e decepção e desilusão, você parou, estagnou, o que você fez ali? Você parou o processo de restauração e de cura da sua alma. Porque é enquanto você está caminhando com Deus que Deus está curando você. Você acha mesmo que parar de caminhar com o Senhor vai trazer cura? Não vai, vai fazer com que a ferida só aumente, vai fazer com que a frustração só aumente. Então nós temos que continuar andando com Deus pela fé, e à medida em que andamos, Deus vai nos curando. A frustração tende a parar as nossas ações em direção ao que de fato importa, irmão. Eu preciso entender que abaixo de Deus, todo o restante pode vir a me desapontar. E eu preciso aprender a lidar com isso, irmão. Por favor. Esse é o princípio que você tem que aprender nessa noite. Tudo abaixo de Deus pode vir a frustrar você, a desapontar você. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pastor. Como eu disse recentemente, ninguém mais vai te ofender do que eu. Eu vou ser a pessoa que mais vai ofender você, vai ofender sua mente, vai ofender suas emoções. Só que quando eu busco fazer isso, eu busco fazer pela verdade, ainda que algumas vezes eu não consiga o meu objetivo, mas você tem que estar pronto para todas essas coisas, para ofensa, para ser frustrado, por tudo e por todo mundo. A única pessoa que não vai frustrar você é Deus. Agora, querido, o pior tipo de frustração que possamos ter é aquela que redirecionamos a Deus e responsabilizamos por algo. Agora, irmão, eu cheguei num ponto crucial, porque preste atenção, uma coisa você está frustrado comigo, uma coisa você está frustrado com essa pessoa que está do seu lado, desapontado com ela, decepcionado com ela, outra coisa é você estar desapontado com Deus. É duro. Você já viu pessoas redirecionando seus problemas a Deus? Você já viu pessoas redirecionando as suas questões não resolvidas a Deus e culpando a Deus? Eu já vi um monte de gente. É aquele momento assim: oh Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor permitiu tal coisa? Quando a pessoa diz isso, muito provavelmente ela está redirecionando a Deus a razão dos seus problemas, a razão de suas frustrações e desapontamento. No fundo, muitos de nós temos algum tipo de decepção com o Senhor. Você sabia disso? Ixi, irmão, se Deus nos der a capacidade de analisar bem fundo nosso coração, nós vamos ver que no fundo, nós temos algum tipo de decepção com Deus. Alguma pontinha assim de culpa, culpando a Ele. Ai, se Deus tivesse feito isso para mim, hoje eu não estaria do jeito que eu estou. Quantos aqui estão me entendendo? É verdade ou mentira, irmão? E nós fazemos isso porque nós esperamos por algo que não aconteceu, ou aconteceu contrário ao que você esperava. Mas eu sinto lhe dizer que Deus não é responsável por suas frustrações, você o é. O é por esperar em outra coisa além dele. O é por traçar planos que não estão de acordo com ele. Porque Jó disse que os planos dele não podem ser frustrados. Deus não é responsável por seus desapontamentos. Você o é. Então, o que nós precisamos fazer é ajustar a nossa expectativa na pessoa e na coisa certa. Olha para esse irmão que está do seu lado. Fala para ele: irmão, ajuste
a sua expectativa. Daniel Goleman, esse cara é um autor de um best-seller, de um livro chamado Inteligência Emocional. Cara inteligentíssimo, psicólogo, formado em várias coisas. Preste atenção, olha para mim. E Daniel Goleman diz o seguinte: o nosso foco é o nosso destino. Repita isso comigo: o meu foco é o meu destino. Aonde você está focando é onde você chegará. Se você está focado nas frustrações, sabe onde você vai chegar? Lugar nenhum. Porque a frustração deixa você parado no lugar em que você está. Qual é o fim de um frustrado? É parado no mesmo lugar. Quem está entendendo, diga amém. Então, por que é importante lidar com a frustração? Porque você se direciona para aquilo que é seu foco. Sem você perceber, a sua vida passa a girar em torno de algo que não deixa naquele ponto seguir adiante e se desenvolver. Irmão, está na hora de nós deixarmos para trás aquelas coisas que aconteceram conosco lá atrás. E seguimos adiante. Seu foco não pode estar lá atrás, como eu citei recentemente. Paulo disse: olhando firmemente, fixamente para o autor e o consumador da nossa fé, eu prossigo para o alvo. Então você tem que deixar o ponto do passado para trás e avançar para o próximo ponto. E como que nós lidamos com a nossa frustração? Eu ajusto a minha expectativa em Deus. Eu o miro e nele fico atento. Irmão, para de mirar em mim. Para de mirar nessa pessoa. Mire em Deus e fique atento a Ele. Eu passo a esperar nele acima de todas as coisas. Quando eu digo isso, eu não estou tirando o peso das minhas costas, nem me isentando da minha responsabilidade de ser correto com você, de ser exemplo, papapá, 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 papapá. Nada disso. Mas quando eu digo isso, de você ajustar a sua expectativa em Deus, querido, e ficar atento a Ele, é para que você entenda que eu vou falhar, mas Deus não vai falhar. Espere nele. Amém? Olha o que diz aqui, o salmista diz no Salmos 42:11: por que você está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Veja, ele diz: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quem era que estava abatido dentro dele? Diga: a alma. Quem é que se frustra? Diga: a minha alma. Mas o que você tem que fazer então? Redirecionar seu foco para Deus e esperar em Deus, porque então certamente você o louvará. Veja, falando sobre foco ainda, quando Israel estava no deserto sendo conduzido, veja, Deus tira o povo do Egito, conduz o seu povo no deserto. O povo precisava estar atento a algo. Ao quê? Eles precisavam estar atento ao mover de Deus. Eles precisavam estar focados na nuvem da presença, porque quando a nuvem da presença começava a andar, eles tinham que fazer o quê? Andar. Quando ela parava, eles tinham que fazer o quê? Parar. Mas isso ia exigir deles o quê? Diga: foco. Então deixa-me lhe dizer algo básico, e que deve ser aprendido bem cedo no caminhar cristão. Olha aqui para mim, se não te ensinaram, eu vou te ensinar agora. Quantos aqui não se converteram aqui? Se converteram em outro lugar e veio para cá? Cadê? Deixa eu te ensinar algo básico da vida cristã, que você talvez deveria ter aprendido e não aprendeu. O diabo fará o possível para te frustrar em sua descoberta. Isso é básico. E ele vai fazer isso o quanto antes. Você sabia, querido, que todo recém-convertido tem a sua jornada atacada logo de cara para que então seja frustrado? O diabo ataca pesado em novos convertidos. Se você começou a sua caminhada de 1 ano para cá com Cristo, entenda isso: o diabo vai fazer o possível para frustrar você. Por quê, querido? Porque quando ele consegue te frustrar, o que ele está roubando de você? O conhecimento de Deus e a transformação que Deus quer com que você experimente. Então, se ele te rouba o conhecimento de Deus e as experiências que você deveria ter, o que ele está fazendo? Mantendo você parado. Quantos aqui tem menos de 1 ano de convertido?
O diabo vai tentar parar você. Colocando o quê? Desapontamento em pessoas. Vai tentar fazer com que você fique desapontado com o seu pastor. Vai fazer com que você fique desapontado com os seus irmãos, com a sua igreja. E eu sinto dizer que tem muita gente desapontada com essas coisas e abandonando o que Deus não quer que abandone. E aí o diabo conseguiu fazer o quê? O objetivo dele, parar você. Talvez você não saiba, querido, mas muita gente abandona a igreja no seu primeiro ano de convertido. Vamos lá. Diegão, tem o quê? Tem um ano já? Um pouquinho mais? Quem aqui passou de um ano? Maioria. O diabo consegue tirar muita gente da igreja no primeiro ano. Irmão, isso é uma estatística terrível. Sabe por quê? Olha para mim. Porque muita gente chega na igreja com a ilusão de que tudo vai ser um conto de fadas. O miserável saiu lá da repimboca da parafuseta. Ele tomou 35 tiros, 18 facadas. Ele era perseguido pela polícia. Ele tinha o nome no jornal. Ele comeu pão que o diabo amassou. E ele permaneceu no mundo. Aí ele veio para a igreja. No primeiro ano ele não aguentou o rojão. Aí ele saiu da igreja. Por quê? Porque lá tem gente falsa. Lá o povo não ama. Lá não sei o quê. E aí as pessoas vêm para a igreja com esse conto de fadas. Até que elas se deparam com pessoas problemáticas e que vão lhes frustrar. Você já conseguiu entender que você é um problemático? E aí você olha para a frustração que o outro te causa e não a que você faz nos outros. Você é um problemático, irmão. Você está no meio de um povo problemático. Veja isso aqui, irmão. Veja, olha aqui, presta atenção. Existe uma estatística feita em 2019, isso já tem alguns anos, pela Faculdade Cristã de Curitiba, que diz que 66%, quanto? 66% dos jovens de 18 a 22 anos abandonam a igreja quando vão para a faculdade. De 18 a 22 anos. 66%. Aí quando você vai ver o estudo aborda várias razões pelas quais esses 66% dos jovens abandonam a igreja, os caminhos do Senhor, tão precocemente. E aí eu peguei 3 casos apontados por esse estudo. Olha a razão pela qual os jovens abandonam os caminhos do Senhor depois que vão para a faculdade. Olha as 3 razões. Me decepcionei com a liderança. Me frustrei com ela. Me decepcionei com pessoas. E me tornei cético. Lembra que eu falei do ceticismo? Incrédulo. Querido, veja, essa estatística está falando de jovens, de 18 a 22. Agora, se nós pegarmos as outras faixas etárias, nós vamos ver que a estatística é muito maior do que isso. É muito mais gente que a gente imagina, frustrado com liderança, frustrado com irmãos, se tornando céticos dentro da igreja. Alguns saem dizendo que a igreja é um lugar de gente falsa, que não ama, e o blá 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 de sempre. De fato, querido, há gente falsa e que não ama dentro das igrejas, mas Deus deixou de te chamar para ela por causa disso? Irmão, se Deus fosse deixar de fazer as coisas para mim e para você, por causa de problema de terceiro, nós nunca receberíamos a bondade do Senhor, o favor do Senhor, a graça do Senhor. Ora, querido, você vai encontrar gente falsa no seu caminho, que não ama mesmo, isso é verdade, inclusive dentro da igreja, isso é lamentável. Mas Deus mandou você afastar dela por causa desses problemas? Ele te chama para ela. Se Ele me convida para ela, mesmo havendo pessoas assim, então eu precisarei aprender a lidar mais comigo do que com as pessoas. Entendendo que os outros podem me frustrar, o problema não é elas, o problema sou eu. Eu preciso ser resolvido. A minha alma precisa ser curada. A minha alma precisa ser restaurada para que eu saiba lidar com o erro dos outros.
Você não pode fazer muito em relação aos outros, irmão, mas você pode fazer algo em relação a si mesmo. Você pode mudar o outro, mas você pode se mudar. E por um tempo, a frustração te empurra para um lugar de amadurecimento. Escute isso aqui. Se há frustração em você, Deus usará isso como um convite para amadurecermos. Só que esse não é o caminho que Deus quer que você trace. Só que Ele usa a frustração para nos empurrar para amadurecimento. Deus fala assim para mim e para você: você está frustrado? Estou. Então esse é um convite para você vir para mim e amadurecer. E depois que você amadurece, você aprende a não ser parado ou conduzido pelos seus desapontamentos. Querido, nessa minha jornada, nessa minha curta jornada, não me faltaram pessoas para me desapontarem. Disso você pode ter certeza. O que realmente não podia faltar em mim era o foco certo. Porque pessoas para me desapontar, nessa minha curta jornada, eu já vi muitas. Muitas já passaram no meu caminho. Agora, eu poderia escolher ficar frustrado com o que aconteceu, ou eu poderia escolher me manter focado nele e continuar caminhando. Eu escolho continuar focado nele e caminhando. O que você vai escolher? Cada um de nós estamos sendo levados a um lugar de cura interna. Porque quem nos para não é o outro, mas nossas feridas, nossas decepções e os nossos desapontamentos. Para de ficar falando que o outro é responsável de você não estar chegando onde você precisa. Não é, o outro não é responsável. Minha esposa não é responsável por eu não chegar onde eu preciso. Você é. Porque você não sabe lidar consigo mesmo. Muitas coisas acontecem para nos trazer aos planos de Deus, porque os seus planos não podem ser frustrados. É provável que muito do que sentimos hoje é devido a planos onde Deus não foi convidado a participar. Olha, irmão, tem muita coisa que você está sentindo aí, foi porque você não convidou Deus para esse negócio, hein? Você deixou Ele de fora. Você traçou um negocinho aí, você falou assim: ó, Deus, fica aí que eu vou. Você deu uma de filho pródigo, fez um plano e se esbaldou nele. Eu sinto lhe dizer que você não será privado das decepções da vida, irmão. Quem está pronto para as decepções? Só Itamara. Vou perguntar, quem está pronto para as decepções? Não tem como você ser privado delas. Mas eu posso lhe garantir que você não precisará ficar parado nelas. Se logo você aprender a ter foco no lugar certo e na pessoa certa. Irmão, eu já coloquei na minha cabeça, eu vou ser decepcionado, pronto. Até eu mesmo vou me decepcionar comigo mesmo. Quem sabe o que é isso? Quem aqui está me entendendo? Você fica decepcionado consigo mesmo? Sim. Nossa, aí elas aí. Ó. Só que eu não posso, querido, ficar parado nessas coisas. Eu tenho que ter o meu foco no lugar certo e na pessoa certa. Estou indo para o final, querido, segura aí. É impossível falar de frustração sem falar de foco. Porque é a perca do foco que nos redireciona ao que será a minha atenção. Perdi o foco, significa o quê? Que eu redirecionei minha atenção para outra coisa. Olha para mim. Você acabou de perder seu foco para ficar olhando para a lana. Quando você perde seu foco, você redireciona a sua atenção a outras coisas. E tudo ao que você dá atenção é o que molda você. Se você dá atenção a Ele, Ele vai moldar o seu interior. Uma alma restaurada está sendo moldada na companhia certa, porque está focado nele. Por isso, o nosso chamado nessa noite é nos voltarmos ao que Deus pode fazer, e não ao que as pessoas nos fizeram. O que te fizeram? Não está aí seu foco. O seu foco está no que Deus pode fazer. É nos voltarmos aos planos do Senhor e submetemos os nossos planos a Ele. Porque os seus planos podem te frustrar, mas os dele certamente não serão frustrados. É um desafio para nós sairmos emocionalmente daquilo que não deu certo, irmão. Escute, estou terminando. É um desafio para nós sairmos emocionalmente daquilo que não deu certo, daquilo que não aconteceu.
Mas é preciso ajustarmos o foco naquele que pode fazer as coisas acontecerem de um novo jeito. Não deu jeito da maneira como você planejou? Não deu jeito assim, não deu jeito assado? Eu quero te dar uma palavra, ele tem um novo jeito para fazer as coisas darem certo. Nesse novo jeito, frustrações não serão seu foco. Nesse novo jeito, seus planos darão lugar aos planos dele. Nesse novo jeito, você é restaurado ao invés de viver sendo parado. Nesse novo jeito, não é o que fazem contra mim, mas o que ele fez e faz por mim. Nesse novo jeito, eu me torno como ele deseja e não como o diabo quer que eu seja, alguém adoecido e cético e incrédulo. No novo jeito de Deus, eu sou restaurado. Ao modo de Deus, os seus planos prosperam. E de quebra, nós recebemos o benefício em nós mesmos. Nós temos um caminho, mas é preciso pegarmos ele, porque o que acontece de bom é fruto desse caminho. Estou frustrado, pastor. Olha para qual caminho você pegou. Porque o que te acontece de bom é fruto de estar no caminho do Senhor. Quem entendeu? Amém. Irmão, os planos dele prosperam. E de quebra, eu sou beneficiado. Porque as coisas não passam apenas a acontecer fora de mim. As coisas passam a acontecer dentro de mim. Então veja, eu estou no caminho dele e eu estou vendo as coisas prosperarem, ainda que a passos de tartaruga, mas está acontecendo. E aí eu vejo uma porta se abrir aqui, outra porta se abrir ali, e aí eu vejo Deus fechando aquela porta que o Satanás abriu, e aí eu vejo outra coisa acontecendo aqui, outra coisa acontecendo ali. Então as coisas de Deus estão acontecendo em meu favor, mas ao mesmo tempo as coisas estão acontecendo dentro de mim, porque Deus não faz só por mim, Deus faz em mim. E quando Deus faz em mim, Ele está curando o meu interior, sarando a minha alma, arrancando aquelas lembranças do passado, de coisas que não aconteceram e que ainda amedrontam você nos dias de hoje, te dizendo que não pode acontecer porque lá atrás não deu certo. Mas eu quero te dizer, se não deu certo lá atrás, se você pegar o caminho do Senhor, vai dar certo agora. Nós podemos fazer diferente, irmãos, mas o diferente depende de cada um. Às vezes você fica esperando só o pastor fazer diferença. Só o pastor, se só o pastor tiver que trabalhar, o pastor vai morrer de tanto trabalhar. Porque é o pastor com o restante dos membros fazendo a diferença. E você só pode fazer uma boa diferença se você não estiver sendo parado por algumas coisas nessa vida. Pelas decepções, os desapontamentos e tantas outras coisas que você já tem se tornado experiente. Sabe, irmão, é triste o que eu vou dizer, mas nós somos experientes para muitas coisas ruins. Se eu te entregar o microfone nas mãos, você vai me contar muitas experiências ruins que você teve. E muitas das que você está tendo. E aí eu te pergunto, muitas das que você está tendo é as mesmas que você teve. E por que você continua tendo as mesmas que você teve? Porque você está andando no mesmo caminho de antes, fazendo a mesma coisa de antes, focado na mesma coisa de antes. Nós temos que mudar o nosso foco. Amém ou não amém? Você recebe essa palavra? Você entendeu ela? Então veja, eu não consigo esgotar o assunto sobre frustração. Existem muitas outras coisas que nos levam a esse ponto, mas o fato é, para que eu deixe de ficar frustrado, eu tenho que me redirecionar para Ele, estar com Ele, andar no caminho dEle, focá-lo de novo, e entender, A, B e C vão falhar mesmo, mas Ele não falha. Fica de pé no seu lugar.